Olá, bem-vindo ao canal No Meio do Grid. Final de temporada, vou trazer aqui nesse vídeo 5 destaques e 5 decepções de 2021 na Fórmula 1. Não exatamente 5 pilotos ou 5 equipes, mas são 5 destaques e 5 pontos que deixaram a desejar, ou pilotos que deixaram a desejar nessa temporada. Para começar com os destaques na quinta posição, os veteranos Alonso, Vettel e Raikkonen se destacaram nessa temporada. O Vettel foi o piloto que fez mais ultrapassagens. O Raikkonen não teve um campeonato extraordinário, mas se aposentou, fez algumas corridas interessantes nessa temporada. E o Alonso chegou a subir ao pódio, teve uma reestreia, uma volta à Fórmula 1 digna e, inclusive, terminou no campeonato à frente do companheiro de equipe, o companheiro de Alpine, o Ocon. Na quarta posição, destaque para uma briga de equipes. Não exatamente do jeito que a gente gostaria de ver, mas McLaren e Ferrari duelaram esse ano pela terceira posição no Mundial de Construtores e com vitória da Ferrari de Sainz e Leclerc. Inclusive, na terceira posição está o Sainz, porque na terceira posição estão os coadjuvantes dessa temporada. 3 pilotos que eu queria destacar que tiveram um bom 2021 e, claro, por causa da briga no título, acabaram um pouco ofuscados, mas um grande campeonato de Sainz, Carlos Sainz da Ferrari, um grande campeonato de Gasly, piloto da AlphaTauri, e também do Lando Norris pela McLaren. O Sainz conseguiu vencer ninguém menos do que Charles Leclerc numa briga interna muito acirrada, muito disputada dentro da Ferrari. O Norris, um piloto jovem, foi melhor do que o companheiro de equipe dele, o veterano Ricciardo. E é quem está mais próximo ali, quem merece uma primeira vitória na Fórmula 1, o Lando Norris. E o Gasly, que já fez uma grande temporada em 2020, ganhou corrida no ano passado, fez um campeonato muito consistente esse ano. Quase todas as corridas ele ia para o Q3, para a última etapa do treino, largava entre os primeiros. E isso com uma Red Bull B, com um carro 2 da Red Bull, que é a AlphaTauri. Na segunda posição, meio abstrato, né? Mas as corridas de 2021, os GPs. Normalmente, ao longo da temporada, tem corridas muito boas, corridas meio malucas e tal, mas sempre tem um GP mais parado. Na média ou na maioria, os GPs não tem tanta emoção. Só que em 2021, se a gente puxar da memória, foram muitas corridas boas. Até a Hungria, que reserva corridas chatas, teve reviravolta e vitória do Ocon. Teve Azerbaijão com o pneu furado do Verstappen, uma corridaça do Hamilton no Brasil, o final épico em Abu Dhabi, enfim, corrida em Monza que o Ricciardo ganhou. Foram várias corridas cheias de reviravoltas e com muitas disputas na primeira posição, ou nas primeiras posições, pelo segundo, terceiro lugar, que é algo que estava ficando raro na Fórmula 1, né? A graça era ver uma briga de quinto, sexto lugar, e esse ano foram várias disputas pelas primeiras posições. E o maior destaque dessa temporada, não podia ser diferente, é o duelo Verstappen e Hamilton. Campeão e vice que brigaram até a última corrida e foi um duelo épico. Começou meio assim, parecendo que ia ser só mais uma rivalidade, terminou com aquele ar de que a gente viu uma das maiores brigas pelo título da história da Fórmula 1, ou se não a maior briga, alguns até argumentam isso, com um campeonato sendo disputado em curva a curva, batidas na largada, reviravoltas, punição para um, punição para outro, corridas espetaculares de um e de outro, e uma briga que terminou como terminou, campeonato do Verstappen, um piloto jovem que ainda tem muito futuro pela frente e com os recordes e marcas que o Hamilton estabeleceu nessa temporada, com 100 vitórias, 100 pole positions. Esses são os destaques. Vamos então para as 5 decepções da Fórmula 1 esse ano. Quinta posição, Mick Schumacher e Tsunoda. Schumacher na Haas, dá um desconto, pior equipe do grid, o Tsunoda na AlphaTauri. Lógico, a gente não esperava que eles começassem voando na Fórmula 1, mas para mim foi uma decepção porque o Mick Schumacher não fez nada demais, foi melhor do que o Mazepin, que não era mais que obrigação, não chegou nem a incomodar os pilotos da Alfa Romeo, da Williams, e o Tsunoda perdeu de longe do Gasly, até terminou em quarto na última corrida, pontuou no comecinho, só que ele se envolveu em muitas confusões, fez a metade da temporada muito apagada o Tsunoda. Quarta posição, talvez um pouco injusto nessa lista, mas
Daniel Ricciardo, principalmente com base na expectativa em relação ao piloto australiano, que trocou a Renault pela McLaren e tinha como companheiro de equipe alguém mais jovem, o Norris, e aí ele perdeu para o Norris. Não é a maior decepção do ano, porque a segunda metade da temporada do Ricciardo foi muito boa e ele até ganhou a corrida de Monza. Mas a primeira metade foi muito ruim, tanto que ele terminou o campeonato atrás do Norris, foi o 8º e o Norris foi o 6º. A terceira decepção, destaque negativo nessa temporada, é a direção de prova. E aí quem torceu para o Verstappen, quem torceu para o Hamilton, todo mundo vai concordar que alguma coisa a direção de prova, o Michael Masi, que é quem tomava as decisões finais, em algum ponto pisou na bola. Seja por punição na hora errada, por safety car quando não deveria, e aí o caso clássico de 2021 que foi o Grande Prêmio da Bélgica, uma bagunça que demorou até que finalmente chegaram à conclusão que ele tinha que ser cancelado, mas depois de dar algumas voltas ali para justificar uma pontuação. Segunda maior decepção de 2021 foi a equipe Aston Martin. Não foi a segunda pior equipe da Fórmula 1, mas uma decepção com base nas expectativas. A Aston Martin era a Racing Point, que vinha tendo bons desempenhos e ganhou a corrida em 2020 com o Pérez, só que esse ano o desempenho da equipe, da nova equipe com carro verde, bonito e tudo mais, não foi o que se esperava e foi só a 7ª colocada no Mundial de Construtores, apesar de um campeonato razoável do Stroll e do Vettel um pouco mais empolgado no carro. E a maior decepção de 2021, você já deve estar imaginando quem é. Valtteri Bottas, o segundo piloto da Mercedes, que não desempenhou o papel de escudeiro esse ano, que até fez bons treinos, pole position, mas na corrida parecia que num ritmo mais devagar, e que, como muita gente diz, ligou o modo férias no final da temporada e não fez muito esforço para ajudar Lewis Hamilton na briga pelo título. Vai correr agora na Alfa Romeo, não sabemos se a equipe vai estar melhor em 2022, mas não deixa de ser um rebaixamento para o piloto finlandês, perdeu a vaga na Mercedes. E aí o Russell está chegando para 2022. São 5 decepções e 5 destaques dessa temporada. Deixa aí o comentário, o que mais que você acrescentaria? Concorda? Não concorda? Colocaria mais alguém nos destaques? Mais alguém nas decepções? Deixa aí o seu comentário. Tchau!